Hoje é dia 24 de maio de 2021, segunda-feira, e o Bom Dia Rede B está no ar com essas imagens belíssimas da orla da nossa capital. E nós já começamos a edição de hoje falando sobre o que é destaque no nosso estado. Vamos conversar com os nossos repórteres e primeiro a gente conversa com Paula. E aí, Paula, o que é que você tem de destaque para hoje? Bom dia! Bom dia, Deise. Para você que acompanha a programação da Rede B, eu já estou aqui na Secretaria de Saúde do Estado para falar sobre o aumento de casos de Covid e também sobre o novo decreto que entrou em vigor na última quinta-feira. Certo, daqui a pouco a gente tem Paula novamente, agora a gente vai conversar com o Ítalo Arruda, nosso novo repórter. Seja bem-vindo, Ítalo, ao nosso time de repórteres da Rede B. Qual o seu destaque? Bom dia! Oi, Deise, bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados na programação da Rede B. Expresso aqui a minha alegria em poder fazer parte do time de repórteres da casa e, como você falou, eu estou aqui em frente à Rede de Frios para daqui a pouquinho falar com o chefe de imunização daqui de João Pessoa, Fernando Virgulino, sobre a vacinação contra a influenza aqui na capital. Daqui a pouco, todos os detalhes. Não sai daí. Certo, Ítalo, muito obrigado pelas informações. E esses e outros destaques você acompanha agora na edição do Bom Dia Rede B, que acaba de começar. Já começamos a edição de hoje falando sobre o coronavírus. As medidas estão cada vez mais restritivas para algumas cidades aqui do interior da Paraíba e a gente vai conversar com Paula Farias, que está ao lado do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, e vai trazer atualizações sobre a situação aqui no nosso estado. Paula, como é que está a situação da Covid-19 na Paraíba? Bom dia para você. Olá, Deise. Como você mesmo falou, o novo decreto entrou em vigor na última quinta-feira e esse decreto foi instituído agora por conta do aumento de casos do Covid aqui no estado. E para falar mais sobre esse cenário, eu vou conversar com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros. Bom dia, secretário. Com relação a esse aumento de casos e o novo decreto. Bom dia aos internautas e aos telespectadores da Rede B. Em função da ocupação de leitos de UTI adulto e de enfermaria nas diversas unidades hospitalares referência Covid no estado, o governo estadual, de 15 em 15 dias, ele emite um decreto e este decreto que está vigorando, ele restringe mais o isolamento contempla o isolamento físico das pessoas, principalmente aqueles municípios, que são 153 municípios, que estão na bandeira laranja e a bandeira vermelha. Então, esses municípios, os bares e restaurantes funcionarão somente até 16 horas, é proibido, os eventos sociais são proibidos, qualquer tipo de aglomeração, congressos, convenções, e aqueles municípios que ainda se encontram em bandeira amarela mantêm o funcionamento de bares e restaurantes até 22 horas. No entanto, há um disparo que naquela macro-região, se a ocupação de leitos de UTI adulto ultrapassar 80%, aquele município que está em bandeira amarela, imediatamente passará para as restrições da bandeira laranja e vermelha. Com relação a esse aumento de casos e também a ocupação, que isso reflete na ocupação de internações, como está a situação da Paraíba e também de alguns municípios que estão em bandeira vermelha e amarela, a ocupação de leitos? Bom, a Paraíba, ela, em função daqueles 10 dias de fechamento, antecipação dos feriados, o toque de recolher e a restrição de funcionamento de bares e restaurantes até 16 horas, que ocorreu no mês anterior, nós tivemos um período de 3 semanas em que ocupamos a menor taxa de ocupação percentualmente de leitos de UTI adulto durante 3 semanas. A partir da semana passada,
houve um incremento novamente da ocupação de leitos de UTI adulto e enfermaria, e aí sim há necessidade de adotar medidas de contenção desta pandemia, porque senão, se nós deixarmos evoluir sem tomar medidas de contenção, nós teremos o risco de o colapso de toda a rede hospitalar, e aí sim nós teremos a visão de um cidadão dentro de uma ambulância, morrendo, esperando um leito de UTI e não encontrando. É isso que nós não queremos, por isso que é esse novo decreto estadual. A gente fala desde o início da pandemia da importância de seguir corretamente os protocolos sanitários e agora mais do que nunca é importante reforçar e alertar a população sobre esses cuidados. As pessoas precisam entender que quando se adotam medidas de flexibilização, não é o libera geral. Deixar de usar máscara, como a maioria dos municípios, principalmente os menores, as pessoas, a maioria circulando em via pública sem máscara e sem adotar as medidas da lavagem das mãos, da utilização do álcool em gel, principalmente nos finais de semana, à noite, nas praças, nos bancos das praças, né? Em Campina Grande, no Açude Velho, em João Pessoa, na Orla Marítima, as pessoas se aglomerando, se aproximando e aumentando a propagação viral. Por isso que nós estamos observando os reflexos de um maior número de paraibanos adoecendo e, infelizmente, alguns morrendo em decorrência da Covid-19. Você falou da orla aqui da capital, né? Várias pessoas circulam, uma grande quantidade de pessoas, inclusive estão tendo um ônibus lá no Busto, né? Fazendo a testagem rápida e durante essa testagem várias pessoas testaram positivo por vírus. É preciso ter cautela em relação a esses resultados, porque foram testes rápidos que têm um baixo rendimento e teste do antígeno, que este sim tem um rendimento adequado, que é aquele do suave nasal. Então, quando você soma todos esses testes, nós temos observado justamente aquilo que nós alertávamos há 3 semanas atrás, uma maior circulação viral, isto é, o RT que nós chamamos, que é o período, a taxa de transmissibilidade do vírus, de duplicação viral, ele chegou a 0,94, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminariam 94 e passamos em alguns municípios até 1,5, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminam 150 pessoas. Por isso que esse achado de uma contaminação grosseira na orla marítima de João Pessoa, quando testados as pessoas que circulavam naquele ambiente. Secretário, Deise Ponciano está no estúdio e também quer fazer uma pergunta. Vou aguardar aqui, ouvir a pergunta dela para repassar para você, tá certo? Paula, com relação às bandeiras, muitas bandeiras vermelhas, essa medida pode ser estendida para outras cidades aqui do nosso estado? Secretário, Deise pergunta com relação às bandeiras. Os municípios que estão com bandeira vermelha e laranja estão adotando medidas mais restritivas. Há uma possibilidade de outros municípios, essa possibilidade dessa bandeira se estender para outros municípios do estado? Sim, os secretários municipais e os prefeitos, eles têm inteira liberdade de adotar medidas mais restritivas do que o próprio decreto estadual. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles só não podem adotar medidas menos restritivas daquelas que são destinadas pelo decreto estadual. Muito obrigada pelas informações. Bom dia novamente. Você sempre disposto, né? Sempre concedendo entrevista para a Rede B. Obrigada. Desde isso, é importante reforçar mais uma vez os cuidados com relação aos protocolos sanitários, evitar aglomerações, sair de casa só quando necessário, usar álcool em gel e usar máscara. É obrigatório aqui no estado. Eu volto com você no estúdio. Isso mesmo, Paula, os cuidados devem permanecer porque o coronavírus ainda está existindo e enquanto estiver existindo o coronavírus, a gente tem que ter os cuidados necessários. Inclusive, aqui na Paraíba, mais de 300 mil casos já estão sendo contabilizados, né? A gente vai agora continuar falando sobre o assunto saúde, mas dessa vez sobre a vacinação da influenza. O nosso repórter Ítalo Arruda está ao lado de Fernando Virgulino, vai trazer mais informações sobre a vacinação. Não é isso, Ítalo? Oi, Deise, estou de volta.
agora ao lado do chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa, Fernando Virgulino, que vai trazer alguns esclarecimentos sobre a campanha de vacinação contra a influenza aqui na capital. Bom dia, Fernando. Para a gente começar, quais os grupos prioritários que estão sendo contemplados neste momento? Isso, nesse momento, na campanha de influenza, os grupos prioritários que estão sendo contemplados são idosos e professores. Vale ressaltar que as etapas elas se associam. Então, quem fazia parte da primeira etapa, que não tomou a vacina ainda, ele pode buscar um ponto de vacinação para estar se vacinando. Lembrando que quem fazia parte da primeira etapa de vacinação eram crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde. A vacina ela está disponível nas unidades de saúde da família, nas policlínicas e no Centro Municipal de Imunização, que é o antigo Lactato da Torre. Com relação às pessoas que pertencem tanto ao grupo prioritário da Covid quanto da gripe, qual imunizante elas devem priorizar? Isso, nesse momento da pandemia da Covid-19, se uma pessoa fizer parte das duas campanhas de vacinação, influenza e Covid-19, sempre vai dar preferência à Covid-19. A partir do momento que for vacinado com essa vacina, vai aguardar 14 dias para poder tomar a vacina da influenza, para assim completar o seu esquema vacinal. Vale ressaltar que aqui na Paraíba, as vacinas que a gente está em uso no momento para a primeira dose é a Pfizer e a AstraZeneca. Para estas não tem problema nenhum fazer a segunda dose no meio do esquema, visto que o esquema vacinal dessas doses é de 12 semanas a partir da primeira dose, dando esse tempo para que a partir da primeira, 14 dias posteriores, tome a dose da influenza e depois aguarde das 12 semanas para completar o esquema, tanto da Pfizer como da AstraZeneca, sem haver problema nenhum no processo de soroconversão. Fernando, e quem tomou a vacina no ano passado, já pode se considerar imunizado ou deve tomá-la novamente? A vacina da influenza é uma vacina anual, então todos os anos as pessoas devem tomar a vacina da influenza, visto que esse vírus sofre constante mutação. E levando em consideração esse contexto de mutação, todo ano é produzida uma vacina com as cepas que estão circulantes no ano vigente, que é o ano de 2021. Então quem tomou o ano passado serviu para as cepas que estavam circulantes no ano passado. Esse ano é uma vacina com cepas novas. Lembrar que a vacina influenza oportunizada pelo SUS é uma vacina trivalente que protege contra H1N1, H3N2 e influenza B. Então é uma vacina extremamente importante, levando em consideração que em 2009 nós tivemos um contexto pandêmico onde perdemos inúmeras pessoas para esse tipo de gripe e se faz necessária a conscientização das pessoas para que elas tomem a dose do imunizante, para que elas não cheguem a adquirir a influenza e cheguem à forma grave desta doença. Então a gente faz o chamamento para você que está em casa, que ainda não tomou a dose de vacina e faz parte do grupo prioritário, para buscar um dos pontos de vacinação e receber a dose do imunizante. Agora, para a gente fechar, há um quantitativo de quantas doses já foram aplicadas aqui na capital? Isso, aqui na capital já foram administradas cerca de 40 mil doses, é um número inferior ao esperado, visto que na primeira etapa de vacinação nós tínhamos um público de cerca de 100 mil pessoas e já nessa segunda, só no público de idosos, a gente tem cerca de quase 110 mil idosos a serem vacinados. Então vale lembrar o idoso que está em casa que a vacina Covid é diferente também da vacina influenza e que se faz necessário que ele busque um ponto de vacinação também para se vacinar com a vacina influenza, que também é um tipo de gripe. Então, o contexto de grupos prioritários que têm sido mais vacinados até o momento foram crianças e gestantes, cerca de 40% desses públicos foram vacinados, mas a gente ainda aguarda que esse público prioritário esteja buscando para que a gente chegue aos 90% de cada grupo prioritário, para que a gente atinja a meta estipulada de campanha e tenha aí essas pessoas que compõem o grupo prioritário imunes com relação à influenza. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade. É isso, Deise. Tão importante quanto a vacina contra a Covid-19 é a vacina contra a influenza e fica aí a recomendação para o nosso público. Eu volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Ítalo, pelas informações, inclusive um assunto sério, como o Ítalo mesmo falou.
A vacinação da Covid-19 é importante, mas as outras vacinas que estão em campanha também são necessárias, justamente quando são de síndromes virais, para não ter essa confusão com a Covid-19. Então, se mantém em dia atualizado para saber se o seu grupo já está dentro do programa de imunização. Agora a gente vai continuar falando de saúde, mas de um assunto super importante que envolve solidariedade, a doação do leite materno. Quem preparou essa matéria para a gente foi o repórter Júnior Lisboa, lá do Vale do Mamanguape. E olha, a matéria está imperdível. Vamos conferir. Sabe o que essas duas profissionais têm em comum? É que além de trabalharem na enfermagem do Hospital Geral de Mamanguape, elas também foram doadoras de leite humano e consideram a ação um ato de amor. Já que eu tinha uma grande demanda de produção de leite e eu poderia ajudar outras crianças que necessitavam, eu fiz isso por fazer o bem, né? Ao próximo, a ser voluntária. É um sentimento assim de alívio, de gratidão, de poder ajudar outras crianças, outras mães também, né? A Secretaria Estadual de Saúde realiza a Semana de Incentivo de Doação de Leite Humano, que vai da data de 17 de maio até o dia 21 de maio. Entretanto, as doações são permanentes e podem ser feitas em qualquer data. A coordenadora geral de enfermagem e responsável pela coleta na unidade, Amanda Figueiredo, explicou como funcionará a campanha no estado e qual a importância da doação. A campanha de doação de leite materno é feita para a gente incentivar a captação de doadores necessários para esse momento tão importante, onde a gente teve uma redução de doações de leite humano. Então, essas doações vão auxiliar muito a salvar vidas. A profissional também explicou que, para o ato, a mãe precisa estar saudável, sem apresentar nenhum problema de saúde. Qualquer mulher que esteja amamentando, ela pode ser doadora. Só tem alguns cuidados que a gente faz no cadastro de doadora que a gente pergunta. Se tem síndrome gripal, a mulher tem que estar plena de saúde, então tem que estar bem de saúde para poder amamentar. Aquela mulher que está amamentando o seu bebê, geralmente depois do 3º dia de nascimento, ela começa a ter uma descida do leite maior, que a gente chama de apojadura. Então, naturalmente, ela vai precisar tirar o excedente de leite. Desperdiçar excedente de leite é jogar fora a chance de vida de uns bebezinhos que estão precisando tanto e que podem salvar, sim, a vida desses bebês. Segundo a Rede Brasileira de Leite Humano, atualmente 30% do líquido é perdido no processo de doação, entre a coleta e o recebimento pelo recém-nascido. Por isso, Amanda mostra-nos como deve ser realizado a coleta. Vai fazer a massagem de forma circular, e aí circulando e fazendo shake, que é massageando bem, movimentando, entendeu? Então, ao movimentar, depois que massageou bem, a gente vai fazer um Czinho com a mão. Esse Czinho vai pegar, não é para apertar o bico do peito, é importante saber que não é apertando o bico do peito que vai sair leite, isso até favorece depois de ter esse conhecimento sobre a pega correta. O importante é apertar próximo à auréola, então ó, faz o Czinho e faz uma leve pressão para dentro e aproxima os dedos. Só fazendo esse movimento já vai auxiliar para que faça a ejeção do leite. Motivada pelas próprias ações do hospital, a mãe e servidora da instituição, Mariana Jales, afirmou que além de um gesto humano, a doação pode salvar a vida de várias crianças. Sentimento mesmo de muito amor, né? Acho que a expressão é essa. Levar essa vida de muito carinho, o sentimento de como se eu tivesse feito. É igual você doar algo para alguém. Quando você doa, você já tem um sentimento grandioso. Imagine você doar o alimento que é rico em vitaminas, que serve até como medicamento para um bebê. E no iniciozinho da vida dele, da trajetória. Preocupado com a queda no número de doações de leite humano, o diretor-geral do hospital afirmou que a unidade trabalha com a política de promoção e incentivo para alcançar mais mães doadoras. Diante desse quadro de redução, o hospital ele tenta estimular, né, a política de toda mulher que pare no HGM, a gente tenta estimular por meio de panfletos, por meio da nossa equipe multiprofissional, falando sobre esta importância, sobre a necessidade da doação desse produto que é tão fundamental para a vida.
Uma bela matéria, parabéns, Júnior, muito bonita a forma como você conduziu essa reportagem. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre um assunto sério, sobre saúde mental das crianças na pandemia. Não sai daí! Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B está de volta e a gente já vai começar falando sobre estudos. Sabe aquela dificuldade de se concentrar em casa, pegar o livro e concentrar-se naquela atividade? Pois é, teve uma empresária aqui de uma pessoa que buscou uma solução para ajudar essas pessoas que têm dificuldade em concentração. São cabines de estudos individuais e que têm feito muito sucesso. Vamos conferir a reportagem. Cai a conexão, o telefone toca. A distração é unânime nas aulas online, uma situação imposta pela pandemia. Escolas, universidades e bibliotecas foram fechadas. O jeito foi estudar em casa, mas nem sempre o ambiente é adequado. Eu não conseguia me concentrar, é muito barulho também na minha casa. Aí o pessoal, às vezes, por eu estar estudando em casa, achava que eu estava sem fazer nada. Aí pedia para eu ir comprar alguma coisa, para resolver alguma coisa dentro de casa. Assim, então, para mim era inviável realmente conseguir estudar dentro de casa. E foi para facilitar a vida do estudante que a sua cabine surgiu. Aqui, eles encontram conforto e o silêncio necessário para estudar. As cabines individuais têm ar-condicionado, boa internet e armários. Também há um espaço aberto e ventilado. E tudo seguindo os protocolos de segurança sanitária. Um deles começa logo aqui na entrada, que é o tapete sanitário, que todos os dias, várias vezes ao dia, a gente coloca um produto específico, autorizado pela Anvisa, para a higienização dos pés. A gente tem álcool e papel toalha disponível, porque todas as vezes que a pessoa chega e sai da cabine, ao terminar o seu turno, ela precisa higienizar a cabine e com álcool. E o uso de máscara, né? Lá dentro não pode tirar máscara durante o período de estudo. Com 16 cabines disponíveis, os alunos podem se dedicar exclusivamente aos estudos. Teles vai prestar concurso público e a concentração é essencial para se preparar. Quando a gente está numa caminhada de concurso, se a gente não se dedica para aquilo de corpo e alma, a gente não consegue passar. Infelizmente, a concorrência hoje em dia está de alto nível, além de ser muito numerosa, é de alto nível, né? O pessoal está se preparando muito. Então, se a gente não sai da nossa realidade e se insere numa realidade de concurseiro mesmo, a gente não consegue se classificar, enfim. Olha, apesar das medidas restritivas, muitos pontos turísticos do nosso estado estão em funcionamento. E a nossa repórter Paula Farias vai nos levar para conhecer a praia de Tambaba, no litoral sul do estado. Muito bonito, hein? Vamos lá. Mar calmo, privacidade e tranquilidade definem a praia de Tambaba, que fica a 35 quilômetros de João Pessoa.
Conhecida por ser a primeira praia de naturismo do Nordeste, ela fica dentro de uma área de proteção ambiental e é considerada uma das mais limpas da Paraíba. A natureza foi generosa com a região. Cercada por falésias, piscinas naturais cheias de corais, quem visita a intimista Tambaba fica encantado com as paisagens deslumbrantes, de tirar o fôlego. Muito boa, muito linda a praia, a areia ótima. A Praia de Tambaba é o roteiro ideal para os amantes de tranquilidade. O local é dividido em 2 ambientes. Essa área é reservada para o naturismo. Esse casal de Santa Catarina optou por curtir o sol e o mar com mais liberdade. É a primeira vez, é linda, é uma praia maravilhosa, super vale vir conhecer. As praias aqui ao sul de João Pessoa, aqui na região de Conde, são lindas e Tambaba não deixa de ver a nenhuma delas. Praia exuberante, muito linda, né? Bastante preservada, né? Um local assim selvagem, muito próximo, né? De João Pessoa. Isso é elogiável, importante. César, que frequenta a área de naturismo há anos, também gosta de sentir essa sensação de liberdade. No começo é difícil, né? Porque você sabe que tem aquele tabu, né? A nudez é um tabu e tudo, né? Mas depois, com o passar do tempo, você se acostuma e se torna uma coisa tão banal, sem problema nenhum. Para aproveitar ainda mais o que a praia tem de bom, o ideal é se hospedar em uma das pousadas locais. Essa fica à beira-mar, bem no centro da área de naturismo, com uma estrutura simples, mas aconchegante. O espaço dispõe de 8 suítes, com preços a partir de R$ 150, com café da manhã. E sempre dessa tranquilidade que você está vendo. Muito bom, né? Muito bom. A nossa única atração que nós temos é o direito de ficar pelado e ficar tranquilo. Mas quem quiser passar para o lado naturista, precisa seguir regulamentos rígidos de conduta. Na escada de acesso, há placas com avisos advertindo ao visitante sobre alguns comportamentos no ambiente. Não pode cometer atos obscenos, não pode ficar vestido. Homem sozinho difere um pouco de outras áreas brasileiras, devido a uma norma municipal, um decreto municipal, que diz que homem sozinho não pode entrar na praia. Já para quem deseja conhecer as belezas de Tambaba, mas não quer aderir ao movimento naturista, também pode ficar no trecho onde o uso de roupas é obrigatório. Eu estou amando, muito bom, sabe? Muito lindo, estou adorando. Lindo aqui, a praia é muito bonita, já viemos de outras praias. Lindo, 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 demais, viu? Uma paisagem única, muito bom. Agora ficou fácil entender porque Tambaba é destino certo para turistas de todo o mundo. Durante todo o tempo que eu frequento aqui, as pessoas chegam para me dizer se curou do estresse, se curou do esgotamento nervoso ou de alguma doença sintomática, devido a toda essa energia boa. E olha, nessa pandemia, a saúde mental nunca esteve tão em pauta, né? Muita gente falando sobre os cuidados e não são apenas os adultos que merecem atenção. A saúde mental das crianças deve ter uma atenção redobrada e é importante o acompanhamento psicológico. A gente vai conversar agora com Paula Farias, que vai conversar com uma psicóloga, né, Paula? Assunto sério. Oi, Deise, é como você falou, né? Eu vim falar sobre um assunto muito importante que merece a atenção dos pais, assim como a saúde mental dos adultos foi afetada por conta da pandemia, as crianças também tiveram um aumento de ansiedade, sinais de estresse nesse período. E quem vai explicar um pouco como você pode identificar esses sintomas nas crianças é a psicóloga infantil Maiara Almeida. Oi, Maiara, bom dia. Como a gente identifica quando a criança apresenta esses sintomas de ansiedade e estresse? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, é importante que a gente perceba primeiro que características como ansiedade e estresse no dia a dia são muito normais pela correria, né, do dia que a gente vive, do dia a dia que a gente vive. Porém, a gente está vivendo uma situação de pandemia, de endemia muito grande. Então, de fato, tanto os adultos como as crianças, que é o nosso foco aqui, né, mostraram comportamentos muito mais intensos, muito mais excessivos. E como é que a gente identifica? Quando a criança dorme mal, quando a criança começa a
se comportar de forma estranha na alimentação, quando a criança não quer mais brincar, quando a criança começa a se comportar de forma mais agitada, ou seja, tudo aquilo que a criança não fazia antes ou não se comportava antes e está fazendo agora, são sinais de que os pais precisam ficar atentos e, quem sabe, buscar uma ajuda profissional. A partir desses sintomas, o pai pode prestar atenção, ver que ele teve um comportamento atípico, né, por conta desse período de isolamento. Como deve ajudar essa criança ao levar para o psicólogo? Como deve ser esse início de tratamento? Bom, primeiro, identificar essas características, né? Conversar com a criança, buscar perceber se essa conversa ajuda e, se não ajudar, buscar uma ajuda profissional, né? Tem uma frase de um autor, de um estudioso da psicanálise, Lacan, que diz que um profissional externo é um pai sem o pior. No sentido de que os pais estão muito ligados à infância, às crianças, né? Então, um outro profissional tem uma visão diferente, tem uma visão mais neutra daquilo que está sendo vivenciado. Então, hoje em dia a gente está vivendo atendimento online, é possível, treinamento de pais também é possível, orientações. Então, é possível, de novo, ajudar essas crianças, ajudar esses pais a vivenciarem essa situação de forma mais adequada e saudável. A partir desse acompanhamento profissional, os pais também, né, devem ter um comportamento, mudar esse comportamento dentro de casa, já que as crianças estão mais tempo presentes com os pais. Então, é importante também integrar na rotina uma atividade de lazer, né, com todos os cuidados. Sim, hoje em dia a gente está vivendo muito tempo de tela, né, e de fato é muito difícil retirar. A gente vive a tela de uma forma muito intensa, não dá para tirar, tem muita coisa interessante na tela, mas os pais precisam definir o tempo de tela, observar que crianças muito pequenas não devem usar tela e perceber que é preciso inserir outras atividades. Os pais precisam participar. Ah, Mayara, mas eu não tenho tempo. É preciso organizar o tempo para passar tempo com a criança, para que ela possa se sentir mais segura com a presença dos pais, com a participação dos pais naquela atividade que faz com que ela fique mais tranquila. Mayara, quem quiser entrar em contato com você, como pode procurá-la, né, nas redes sociais? Porque eu acho que isso é um problema bastante recorrente. Acredito que os pais devem estar passando muito por isso, né? As crianças também sendo afetadas por conta do isolamento. Sim, de fato, né? Eu posso tentar ajudar tanto pelas redes sociais, onde eu faço postagens nesse sentido, e é @Instituto Mayara Almeida. Certo, muito obrigada pelas informações, um bom dia para você novamente, Mayara. Deise, é como Mayara falou, cabem aos pais ficarem atentos, observar o comportamento dos filhos, se ele está tendo algum comportamento atípico. Eu volto com você no estúdio. Isso mesmo, Paula, verdade, assunto muito importante, então preste atenção no seu filho, preste atenção também na sua saúde, porque a nossa saúde mental, ela tem que andar caminhando também junto com a saúde física e os outros aspectos da nossa vida. O Bom Dia Rede B de hoje vai ficando por aqui. É sempre um prazer estar com vocês, trazendo a melhor informação de forma checada e sempre com muita credibilidade. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!